Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom e na sua bondade o Senhor tem cuidado de nós como nós nunca imaginamos ser cuidados. Obrigado pela semana que o Senhor nos deu, por todo o livramento, por toda a sorte de bênçãos que o Senhor fez chegar até nós. E obrigado por esse tempo tão gostoso de reunião, de louvor, de adoração. Eu sei que o Senhor recebeu cada música, cada canção, cada palavra que nós cantamos a Ti. Eu sei que o Senhor inclinou os Teus ouvidos para nos ouvir e agora está pronto para nos abençoar também. E nós temos agora um compromisso com a Tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor esteja falando em cada coração através do Teu Espírito, que seja a Tua voz e que seja a Tua palavra penetrar cada coração e mente e cumprir o propósito para o qual o Senhor a designou nessa noite. Prepara o nosso coração, faz de nós mesmos um terreno fértil para que ela possa cair, enraizar e produzir frutos para Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos e confiamos e descansamos no Senhor. Amém. Não é de hoje que nós temos falado aqui, tanto eu, pastor Neto, pastor César, ou outro pregador, quem vem pregar aqui, até mesmo nas reuniões das mulheres, a gente tem falado, insistido em alguns pontos básicos da nossa vida cristã, que é a oração, leitura da palavra, um jejum, isso tudo para nosso fortalecimento. E não é sem motivo, não é sem propósito. Não é à toa, ou só porque a gente tem que falar isso, é obrigação. Não, há um propósito em insistir nessas coisas tão simples, tão básicas, mas infelizmente tão negligenciadas e tão esquecidas quando a coisa aperta. Quando a gente passa por tribulação, eu sei, infelizmente, por experiência própria, que quando as coisas ficam complicadas, parece que é automático. As primeiras coisas que somem da nossa mente é vontade de orar, de jejuar, de ler a palavra, mas, e por isso é que nós precisamos sempre ter alguém insistindo conosco, nos fazendo lembrar que isso é importante, que isso é para o nosso próprio bem. Por que oração é importante? Por que leitura da palavra é importante? Porque Deus vai se zangar? Não, amados, Deus não precisa nada disso, na verdade. Deus não precisa da nossa oração, Deus não precisa que a gente decore a palavra dele, que conheça de Gênesis, Apocalipse. Deus não precisa disso, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele vive muito bem sozinho, sem precisar de ninguém. Aliás, nós é que dependemos dEle, nós é que precisamos dEle, e o beneficiado maior de tais práticas somos nós mesmos. E a gente percebe isso quando negligencia. Quando é na hora que a gente deixa de praticar, deixa de fazer isso como uma prática contínua, é que nós começamos a perceber o resultado nocivo da nossa própria vida. E o inimigo não é bobo nem nada, ele começa a burilar na nossa mente, na nossa orelha, está vendo? Deus está zangado com você. Deus... Não é que Deus fica zangado comigo quando eu não oro. Não é que Deus fica zangado comigo quando eu não leio a palavra dele. Na verdade, ele fica entristecido porque ele sabe que nós é que estamos perdendo. E, em contrapartida, quando eu e você nos apegamos a essas práticas, nós somos beneficiados com uma coisa tão interessante que se chama intimidade com Deus. Conhecer mais a Deus. E conhecendo mais a Deus, nós estamos mais prontos e mais preparados para enfrentar o que der e vier na nossa frente. Amém? Abra sua Bíblia comigo, um texto muito conhecido, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Você já sabe, alguém já sabe direitinho qual texto é, mas tem uma coisa. Eu sei que talvez você já ouviu isso de uma outra forma, mas eu só quero lembrar porque eu caí no meu coração para estar falando com os irmãos. A partir do verso 24. Aliás, vamos ler, só para entender um pouco melhor o contexto, o 23 também. Estando Davi ainda a falar com eles, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 23 em diante, fala... Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu?
pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão ao homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão tais coisas ao homem que ferir o gigante e tal. Aquelas promessas que o rei tinha, né? Já fazia 40 dias, na verdade, que o gigante tinha subido todo dia lá para, né, desafiar o exército de Israel. Não tem homem nessa outro lado da campina. Vocês que estão aí, vocês que são de Israel, que dizem que confiam no Deus vivo e tudo mais, que só tem um Deus, não tem homem para vir lutar comigo. À primeira vista, devia ser meio terrível de olhar para aquele camarada, né? Ele tinha quase 3 metros de altura, né? Ele lançava a lança dele, só a lança pesava mais de 8 quilos, quer dizer, tinha que ter uma força mais ou menos para arremessar um treco daquele longe e acertar alguém ainda, né? Ele todo vestido de bronze, da cabeça aos pés, né? Só a couraça dele pesava mais de 40 quilos. Então era de espantar. Israel nunca foi conhecido como um povo de grande estatura. Então você imagina na hora que chegava, olhava para aquele camarada lá, 3 metros, era mais ou menos como eu aqui olhar para aquela parede lá do fundo. O negócio era de impressionar, né? 3 metros, todo vestido para a guerra. E com a maior da ousadia, ele falou: não precisa guerrear um exército contra o outro, não, para que desperdiçar, né, lança, espada, escudo, capacete e tal, e correr muito sangue. Manda um comigo, e resolvemos essa parada. Quem ganhar, o povo daquele que ganhar vai ser senhor do povo daquele que perder, mas é uma luta justa. Na verdade, é uma estratégia de amedrontar, porque Israel, quando desceu para a guerra, desceu preparado para enfrentar uma situação, e de repente a situação muda. E muitas vezes acontece na nossa vida da mesma forma. Você se prepara para uma situação, você, talvez em oração, talvez, né, sei lá, você se prepara, sabe que vai enfrentar uma confusão, vai enfrentar uma situação difícil, se preparou e imaginou como seria aquela situação e o que você faria, mais ou menos como jogar xadrez, né? Você fica se antecipando a jogada do inimigo, e você se prepara e tal, e chega lá, a coisa muda de figura, e aí você é pego de surpresa, e a sua reação é que vai determinar se você vai cair ou vai permanecer de pé. A reação, infelizmente, do exército de Israel, diante daquela mudança de cenário, diante daquela mudança de estratégia do inimigo, se amedrontou. E olha, a gente quando lê essa palavra, fala assim: mas que banda de covarde, nossa, os caras não, né? É fácil para nós falar hoje. Mas imagina você, a responsabilidade, é que nem bater pênalti. Disputa por pênalti. Está 4-4, e você tem a responsabilidade, né? 4-4 não, tá, 4-4, né? E você tem a responsabilidade de definir, mas se tivesse 4-4, se você perdesse o pênalti, continuaria empatado, mas não, é uma situação que nem viveu o camarada lá que perdeu o pênalti contra a Costa Rica, né? O grego lá, viram a disputa de pênalti? Se ele marcasse, eles estavam dentro, se ele perdesse, eles estavam fora. E o que aconteceu? Ele perdeu, e estavam fora da parada. Então, na verdade, o que os filisteus fizeram foi exatamente lançar uma responsabilidade que era colocada, dividida sobre cada ombro de cada soldado israelita, sobre o ombro de um só. E muitas vezes eu e você nos vimos numa situação como essa. A tua decisão, a minha decisão, coloca em jogo todo um grupo de pessoas por trás de mim. Talvez a sua família, talvez a sua igreja, talvez a sua classe de escola, talvez os seus colegas de serviço, e lá está o inimigo te afrontando. Vem, e ninguém vai. Por quê? Porque a responsabilidade é grande. Eu não tiro
tanto a razão da aparente covardia do exército de Israel. Depois de 40 dias já começa a desconfiar que os caras não estavam nem aí com muita coisa, né? Mas, a princípio, a oferta foi essa. Se eu ganhar, o gigante falou, vocês todos se tornam nossos escravos. Se eu perder, se é que eu vou perder, porque nas entrelinhas tinha essa, né? Se é que alguém vai conseguir me derrotar, se acontecer o improvável, nós todos aqui ficamos por escravos de vocês. E os israelitas olharam para aquilo e falaram, olha, eu não vou, você vai? E se eu perder? E se eu não conseguir matar o gigante? Depois não vão falar que o Israel todo ficou cativo por causa de mim. Não vou não. E se acovardaram. Até que chegou um rapaz, e era um rapaz mesmo, né? Tinha que ter mais ou menos 17, 18 anos, Davi, que não tinha visto nada daquilo lá. Ele achou que quando ele chegasse lá, era sangue para todo lado, era espada batendo contra a espada, era nego, né? Ali, talvez já fosse lá e Israel tivesse ganhado a parada já. Ele chega lá e vê um cenário desse. E qual foi a reação? Ele saiu perguntando, né? Ouviu uns boatos. O que eu estou ouvindo é verdade? Quer dizer, se alguém derrotar aquele gigante lá, o rei vai dar riqueza? Vai casar com a filha do rei? Ou seja, vai ser sogro do rei? Sogro, não, desculpa, é genro do rei. E ainda a casa vai ficar livre de imposto o resto da vida? Estou nessa, estou dentro. Os irmãos falam assim, rapaz, só pode ser adolescente mesmo, né? Infelizmente, as piores ideias que faz do adolescente, né? O rapaz está cheio de boa intenção, você não sabe o que está fazendo, cabeça fraca, não experimentou nada ainda, vai para lá, rapaz, você não sabe o que está falando, né? Não bota fé. Mas esse jovem, esse adolescente, era algo diferente dos outros. Primeiro, já começa na palavra dele aqui, acompanha comigo. Quando ele disse, né, verso 26, no final, depois da primeira pergunta, ele faz uma pergunta interessante. Ele tenta recobrar o ânimo daqueles homens, dizendo para eles algo que eles tinham perdido de vista. Ele fala, quem é este incircunciso? Por que Davi usou essa expressão, incircunciso? Aleluia! Aquele homem que estava desafiando o exército de Israel não tinha aliança com Deus, ou seja, não tinha parte com Deus. Ele não era da circuncisão como Davi, como todos de Israel eram. Ou seja, a circuncisão era um sinal visível de que eles tinham uma aliança com um Deus Todo-Poderoso, e que esse Deus Todo-Poderoso tinha uma aliança com eles, ou seja, e nós já falamos aqui, o pastor Neto já falou em outras ocasiões, o que alguns aspectos, né, que estavam presentes numa aliança, ou seja, e um deles era, olha, eu faço aliança contigo, os teus inimigos passam a ser os meus inimigos também. Você agora está no mesmo nível que eu, ou seja, se acontecer alguma coisa contigo, eu assumo o teu lugar. Era isso, e a aliança, muito mais do que nós entendemos hoje, para aqueles homens era fácil de entender. Mas eles tinham se esquecido de que eles tinham uma aliança com o Deus vivo, com o único e verdadeiro Deus, e que tinha prometido cuidar deles, lutar em favor deles, e vingar os seus inimigos por eles. Davi tinha essa percepção. Ele falou, se aquele homem é um incircunciso, ele não tem parte com Deus como eu tenho. Ele está desamparado. Ele não tem nada que o proteja, a não ser a sua armadura natural.
Mas nós temos o braço forte do Deus Todo-Poderoso que prometeu que vai nos guardar em toda e qualquer situação. É por isso que Davi tinha a certeza da vitória, não porque ele era forte, não porque ele era adestrado para a batalha, ele nunca tinha visto uma batalha, ele não tinha idade para entrar nem para o exército, quanto mais participar de uma batalha, mas ele conhecia o Deus a quem ele servia, ele sabia da aliança que Deus tinha com ele e ele fazia parte dessa aliança. É por isso que ele resolveu entrar na luta e defender a honra de Israel e enfrentar o gigante. Amados, é mais ou menos isso, ou é quase isso, ou é tudo isso que o inimigo faz conosco hoje. Ele sabe que não pode nos atingir, ele sabe que não pode conosco, mas ele tenta nos confundir e tenta tirar da nossa mente, do nosso coração, a quem nós pertencemos e de quem nós somos e quem é o nosso Deus para conosco. Amém? Amém, amados? E na hora da batalha, ele joga essas mentiras na nossa mente. E se nós não entendemos quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós, nós podemos cometer o mesmo erro que todo aquele exército cometeu, de não enfrentá-lo, de dar tempo e de dar vantagem ao inimigo, porque nós desconfiamos de que por trás de nós, e não apenas por trás, mas à nossa frente, em cima, embaixo, dos lados está o Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu não sei qual a batalha que você tem enfrentado ultimamente, não sei qual a estratégia que o inimigo tem usado contra você, mas saiba de uma coisa, independentemente de quem é que venha te afrontar, ele não faz parte da aliança com Deus como você faz, então ele já está derrotado. Amém? Amém, amados? Essa era a visão de Davi, esse era o pensamento de Davi. Ele é incircunciso, então ele está desamparado. Ele só tem a sua couraça, só tem a sua lança, só tem a sua espada, não tem mais nada. Oh, peraí. Vai enfrentar um gigante de 3 metros, que só no peito carrega 40 quilos, tem uma força de um leão, e vê se você não vai se dar mal. Posso me dar mal se eu for na minha força e com a minha estratégia. É por isso que muitas vezes eu e você quebramos a cara. Porque nós não consideramos as estratégias de Deus, não consideramos a aliança com Deus. E queremos enfrentar as coisas na nossa raça. Enfrentar na nossa força. Enfrentar no nosso entendimento. Davi não foi na força dele. E quando ele falou de novo, eu vou lá, eu não quero saber se esse cara vai cair hoje. Falou tanto que os caras vamos levar esse menino para o rei. E levaram ele para Saul. Ele chegou lá para Saul com a mesma disposição. Olha aqui embaixo, verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, eu fico imaginando a cena, rapaz. Um adolescente, um rapaz, 17, 18 anos, chega lá com a roupa de trabalho dele, que não era nenhuma armadura nem nada, chega lá, diante do rei, e já vai falando para o rei, rei, não se preocupe, Saul, não desfaleça o seu coração por causa daquele homem lá, ó. Deixa comigo, eu vou. Eu entendo que o senhor, como rei, tem que ficar aí na tenda mesmo, né? Porque caso aconteça alguma coisa, Israel precisa de um rei ainda para continuar governando, tá? Mas não se preocupe, não, eu vou. Não precisa mandar ninguém lá, o general aí, o capitão, não precisa, não, deixa que eu vou. Eu vou. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus continua. Lembra que eu falei dias atrás sobre adorador? Que Deus busca um verdadeiro adorador? Entre outras coisas que um adorador ele também é um guerreiro. Ele é um valente de Deus. Amém? Seja em qual for a situação que você se encontrar, saiba de uma coisa, você é um valente, você é um guerreiro de Deus. Amém? E o seu Deus é contigo. Então não tema enfrentar as circunstâncias, não tema enfrentar o inimigo, mesmo primeiro porque o nosso inimigo, nós estamos deixa eu fazer um parênteses aqui, nós estamos numa situação muito melhor que Davi estava contra Golias. Sabe por quê? Porque aquele inimigo não estava derrotado ainda, mas o nosso já está.
Amém? O nosso já está. Pastor Neto leu aqui no começo da abertura aqui do culto, a carta aos Colossenses, e tendo despojado os principados e as potestades. O que é despojar? É tirar as vestes, tirar a sua proteção. E o nosso inimigo já está derrotado. Mas ele ainda continua fazendo das dele na nossa mente, no nosso coração, jogando palavras. Ele só tem palavras hoje. Esses dias perguntaram para mim assim, mas como é que você enxerga a situação? Quando tem inveja, quando você percebe que tem gente com inveja de você, você repreende? Eu falo, não. Mas você não repreende? Eu falo, não, para quê? Mas eu sei que Deus é com a gente e tal, e que eu não preciso ficar preocupado, mas as palavras que lançam, eu falo assim, só vai ter efeito na tua vida se você decreta as palavras. Porque é exatamente o que o inimigo quer. Ele lança as palavras, e carregadas de malícia, carregadas de trejeitos que ele sabe muito bem fazer, bem maquinadas, bem... Ele tentou fazer isso com Jesus, lembra que ele fez com Jesus? Jesus estava lá no deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O que é que o inimigo falou para Jesus? Tentou confundir. A primeira tentativa, Jesus já respondeu na lata, olha, nem só de pão vive o homem. Aí ele percebeu que Jesus respondeu com a palavra, a outra oferta qual foi? Em cima da palavra, só que distorcida. Mas também está escrito que os teus anjos, ele vai dar ordem aos anjos dele para guardar você, para não tropeçar em nenhuma pedra. Falou meia verdade, citou a palavra. Às vezes ele também faz isso com a gente, cita lá meia palavra, meia verdade, que não é verdade, meia verdade é igual a mentira, distorcida, e nós muitas vezes caímos na lábia dele. É a estratégia do inimigo. Ele só tem palavras. Então, só voltar aqui à conversa, eu falei para essa pessoa, olha, não se preocupe com inveja, não se preocupe com olho gordo, com mal olhado, nada disso. Não, nem se dê, sabe, não é dar uma de machão, ou, não, nada disso, mas, de fato, não se preocupe com essas coisas, porque são palavras que partem de alguém que já está derrotado. Mas palavras têm poder. Quais palavras têm poder? Sabe, a única palavra que tem poder é a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Essa é a única palavra que tem poder, amado. De certa forma, as palavras têm um certo poder, se eu me deixo levar por elas. Porque essa é a estratégia dele. Jogar na tua mente, na minha mente, palavras que vão nos confundir. E que podem quebrar um pouco a nossa fé. Ou podem destruir a nossa confiança. Ou podem nos fazer perder a esperança. Aí ele conseguiu o que ele quer. Então quer dizer que inveja tem poder? Inveja não tem poder. Mas se eu acreditar que elas têm poder, elas vão acabar tendo uma hora na minha vida. Mas não porque elas têm poder, porque eu é que baixei a guarda, porque eu entrei, é porque eu comecei a andar que nem barata tonta. Agora, estão falando mal de mim, estão com inveja de mim, é por isso que eu não vou para frente. Não, você não vai para frente, talvez porque você não está, não sabe se comportar, ou não se preparou adequadamente, mas não que a palavra que alguém falou de você é que tem efeito na sua vida, e te pôs uma maldição, e você caiu nela agora, eu estou debaixo de maldição. Um dia falaram para mim assim, pastor, o senhor sabia que lá, eu até comentei com a Denise, lá no teto tem uma feiticeira e tem um centro de macumba lá, e eu fiquei sabendo que ela fez uma praga contra o senhor, botou seu nome e escreveu no papel, amarrou na boca do sapo, e eu falei, e agora? Eu falei, coitado do sapo, vai morrer, porque ele não vai comer mais. Mas o senhor não fica preocupado? Eu não. O senhor não vai fazer nada? Eu vou, descansar. Mas como? Eu falei, filha, isso é um caso que eu fiquei sabendo, e os outros que eu nem fiquei sabendo, quer dizer, eu vou ter que ficar o tempo inteiro preocupado com alguém que está fazendo macumbaria contra mim, que faça, vai gastar vela, vai gastar galinha preta, vai gastar cachaça, porque não vai acontecer nada, amém, amado? A menos que eu vacile, a menos que eu dê oportunidade, ou a menos que eu fique tão impressionado com isso, que eu fico agora mais considerando o que a macumba faz contra mim, do que o meu Deus faz por mim, amém?
pastor César lembrou uma coisa interessante. Boa essa, eu não sabia dessa resposta, né? Agora eu vou dar se alguém falar. O meu nome pode estar na boca do sapo, mas antes está escrito no livro da vida. Amém, amado? É assim contigo. Então, a estratégia pode mudar, mas a função dessa mudança de estratégia do inimigo é nos confundir. Davi não caiu nessa. Davi falou, quem que é esse incircunciso? É incircunciso? É, então vai cair. Pode não ser por mim, mas vai cair. Porque ele está afrontando, antes de afrontar ao exército, Deus está afrontando a Deus. E outra coisa interessante é o seguinte, quando ele foi até Saul, ele falou, rei, fica tranquilo, gela a cuca, não sei se falou isso, né? Mas, fica sossegado, eu vou. E é hoje que acaba essa bagunça aí. É hoje que esse camarada vai para o chão. Aí Saul falou para ele assim, filho, você não pode. Já ouviu isso alguma vez? Não vai dar, meu irmão. Cuidado aí, é demais para você. Foi que o rei falou para ele, filho, você não pode lutar, você é moço. E ele é guerreiro desde a mocidade. Ele está anos-luz na sua frente em termos de batalha. Olha como é que o cara está vestido. Ele treina todo dia. Quando é que você pegou na espada? Espada, nem sei o que é espada. Então, você viu, ele tem uma espada que é 2 metros de comprimento, filho. Como é que você vai, né? Se só a lança pesa 8, você imagina a espada do camarada. Na hora que ele bater na sua cabeça, vai voar miolo para tudo quanto é lado. Como é que você vai? Ele falou assim, teu servo, deixa eu contar uma história para você, rei, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Acompanha comigo aí, verso 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. De novo, este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Amém? Davi não tinha uma estratégia qualquer, não era espertalhão, ele não confiava na sua força, ele já tinha tido experiência de livramento de Deus na vida dele, por isso ele podia confiar que seria mais uma situação em que Deus seria por ele e o livraria. Amém, amados? Quantas experiências você já teve com Deus? Quantos milagres você já viu Deus fazer na sua vida? Não estou falando de fazer na vida dos outros, porque conhecer o que Deus faz na vida dos outros é uma coisa, mas ter experiência própria com Deus é totalmente diferente. E é isso o que motivou Davi a enfrentar aquele circunciso filisteu, aquele gigante, porque ele já tinha experiência na sua própria vida do que Deus podia e já tinha feito por ele, em situações muito mais extremas. Ali ele tinha um gigante que era um cara racional, que calculava, que pensava, que podia ter assim. Ele enfrentou 2 bichos que era irracional, babando de fome e de vontade de comer um cordeiro fresquinho. E ele foi lá e livrou o cordeiro do leão e do urso. Alguém já enfrentou urso aqui? Hein? Você já enfrentou urso? Sabe como é que é? Isso é nada, né? Enfrentar o urso. Eu não sei qual era o urso que tinha lá na Palestina. Mas eu vi alguns documentários de urso por aí, tem uns que é baixinho assim, de 4 patas, na hora que ele levanta, você já viu as unhas daquele bicho? Alguém já enfrentou o leão? Só detrás da grade, né? Aqui no zoológico tinha um leão aí que ele ficava só lá dormindo, coitado, a gente cutucava ele para ver se ele urrava, né? Ele só ficava atrás da grade lá era uma beleza, a gente chegava perto, ele não fazia nada. Um dia falaram assim para mim, menino, você não sabe o que está fazendo. Se ele quisesse, ele te esmagava a cabeça com uma patada só. Eu falei, nunca mais vou mexer com esse bicho. Então, amado, enfrentar o leão e o urso era nada. E Davi tinha enfrentado uns nada lá. O que eu estou querendo dizer aqui com ironia é o seguinte, que Davi, sozinho não, né? Deus com ele, enfrentou e venceu um urso e um leão que estava querendo comer
ovelha do pai dele. E eu imagino que devia ter ficado preocupado é que se fosse dar o recado para o pai, e o pai fosse contar as ovelhas e faltasse um, ele ia apanhar ainda, porque não cuidou direito do rebanho. Então ele falou assim, o quê? Eu prefiro enfrentar o urso do que meu pai. Foi lá e matou o urso. Eu prefiro enfrentar o leão do que meu pai. Foi lá e matou o leão. Por isso que eu quero dizer o seguinte, ele tinha a percepção de que ele não tinha feito aquilo sozinho. De novo, ele tinha a percepção de quem ele era em Deus e quem era Deus para ele. Porque no momento de aflição, ele viu o livramento de Deus. No momento que a coisa ficou feia do lado dele, ele viu Deus agir em favor dele e deu livramento. Ele falou, não vai ser diferente dessa vez. Amém? Então, uma boa notícia para você. Eu não sei o que está te aguardando, eu não sei o que é que tem te afrontado, eu não sei o que é que tem se levantado contra você, mas eu sei de uma coisa, se você já teve experiências com Deus, de livramento, de bênção, de milagre na sua vida, pode ficar sossegado, não vai ser diferente dessa vez. Amém? Amém? E não estou falando aqui se é a vontade de Deus ou não, porque as experiências que Deus nos permite ter com Ele servem para nos preparar para outras situações. Senão, Ele não faria isso, amado. Deus não é bobo. Imagina que a nossa vida aqui é um constante treinamento. Deus sempre permite que algumas situações caóticas venham nos cercar para nos ensinar lições valiosas, e a lição mais valiosa é essa: Ele é comigo, aconteça o que acontecer, amém? E Ele vai me tirar dessa. O pastor Neto sempre fala isso, pode não ser amanhã, mas depois da manhã vai ser. Isso não foi depois da manhã, vai ser depois da manhã, sei lá. Mas confie, Deus é fiel. E nós temos uma aliança com Ele, amém? Quem tem uma aliança com Deus aí? E foi você que foi procurar essa aliança? Não foi. Eu e você só temos aliança com Deus porque Ele tomou a iniciativa. Ele estabeleceu uma aliança comigo e nos convidou, a mim e a você, a fazer parte dela. Então, se Ele teve o trabalho de estabelecer uma aliança com você e comigo, antes mesmo de eu entender o que era essa aliança, e nos chamou para participar, por que é que na hora da angústia você ficaria sozinho? Por que é que na hora do tormento Ele te abandonaria? Por que é que na hora mais difícil, mais terrível da sua vida, Ele daria no pé e deixaria você sozinho? Deus não age assim. Amém? E eu estou tirando essa história de Davi exatamente para que você e eu saiba que há um precedente, pelo menos aqui na palavra há um precedente de que Deus age dessa forma. Esse é só um exemplo. Esse é um dos exemplos que a Bíblia nos traz, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Quer ver um no Novo? Conhece um camarada chamado Paulo? E um companheiro dele chamado Silas? Onde é que os camaradas foram parar uma certa ocasião que eles estavam pregando a palavra de Deus? Numa prisão. E não era uma prisão qualquer. Era no mais fundo do mais fundo da masmorra. Onde dava as baratas, os ratos, as lesmas e os musgos na parede, não tinha luz lá. Tá lá. E além de estar colocado lá, eles tinham sido chicoteados. Você já tomou chicotada? Quando muito, uma cintada na mãe do pai, né? Mas sabe o que é chicote? É aquele negócio que corta, queima, né? Dizia minha avó, faz taio na pele. Abre uns beiços assim na pele, assim, sabe? Eles tinham sido assim, chicoteados, né? Eles, assim, né? Na chicotada em Paulo. Pac. Era assim que eles faziam, né? Vai tirar pó da costa dele. Pegava os caras mais fortes, os caras mais cruel, e é esses que vão dar a chicotada. Né? Nem sabia quem ia apanhar deles, mas se era para apanhar, apanhava feio. E os dois tinham sido chicoteados, e, como se não bastasse, estava sem comer e sem beber, lógico. Né? Ninguém ia dar comida e água para os prisioneiros, inimigo público número 1. Você não vai cuidar do camarada. Você vai chicotear ele e deixar ele apodrecer na cadeia. E, para não evitar que os camaradas escapassem, botaram no tronco. Sabe o que é tronco? Hein? Você não sabe, não vai falar para mim que você sabe que é tronco, você nunca ficou em nenhum. Eu também não sei, só vi no filme.
né? Mas é aquela barra assim, que o cara punha ele sentado, enfiava os buracos, os pés em 2 buracos, e mais em cima enfiava as mãos. Então, uma posição extremamente confortável para a coluna, né? Sentado no chão, com aquela trave na frente, com os pés embaixo e as mãos em cima, assim, enfiado. E depois a outra vinha em cima, cadeadão lá, cadeadão aqui, o cara não podia nem se mexer. Estava lá, esquecido da vida. Quanto tempo fazia que estava lá, ninguém sabia. E estava lá, praguejando. Está vendo? Por que é que eu fui aceitar o convite de Deus? Por que é que eu fui pregar o evangelho? Para que eu fui ouvir você? A Síria podia estar falando para Paulo, né? Por que eu fui ouvir você? Maldita a hora que você falou para mim, vamos pescar homem, eu vou contigo. Agora estamos aqui no tronco. Não mereci, mas estava aqui. Estava reclamando da vida. É assim que eles estavam? Quem conhece a história, estavam fazendo o quê? Louvando a Deus. A gente não fica no tronco, no nada. A gente não é chicoteado nem nada. A gente nem é perseguido. E vem a primeira coisinha, não vou para a igreja, não vou no culto, não vou. Não quero mais saber desse negócio. É ou não é? Vai falar que não é, só comigo acontece isso. Você nunca reclamou dessa forma. Deus virou a costa para mim. Não quero mais saber dele também. Bom, problema seu. Ele continua sendo Deus, amém? Você continua, sei lá o que vai ser sem ele. Aqueles 2 estavam lá, acorrentados não, presos no tronco, estavam louvando a Deus. Imagina os outros presos, né? Porque era meia-noite. Os outros presos querendo dormir, e os 2, beleza, acorrentados, cantando. E alto. Cala a boca! Eu quero dormir, pelo menos dormir. Eles estavam lá louvando a Deus. Alguém falou assim, fumaram. Só pode. Deram conta para esses caras, porque para estar na situação e estar cantando, não, esses caras devem ter tão pirado. Mas eles sabiam quem eles eram em Deus e quem Deus era para eles, amém? E numa certa hora, quando eles não se deixaram abater pela situação que eles estavam, não olharam para os chicotes, não olharam para o tronco, não podia olhar para a parede, porque nem via a parede, estava tão escuro que não via nada, né? Mas não fizeram conta daquela situação, estavam louvando a Deus. Deus veio e os livrou. De que forma? Mandou um terremoto. É simples. Não tinha outra coisa para fazer, Deus mandou um terremoto. Manda um terremoto lá. Mandou um terremoto que abriu todas as celas, rachou a prisão, eles saíram tudo feio. E até o tronco abriu, né? E eles saíram livres. Mas não foram embora. E depois disso, ainda foram pregar a palavra. E o carcereiro, e toda a sua casa, os que estavam lá, se converteram ao Senhor Jesus. Amém? Experiências com Deus. Por que Paulo e Silas podiam ter aquela visão de estarem louvando a Deus e não lamentando da vida ali naquela prisão? Porque Paulo já tinha tido experiências maravilhosas com Deus, de que Deus era por ele, não importa o que acontecesse. Davi teve as suas experiências com Deus e sabia o que Deus podia fazer por ele, na hora da verdade, na hora do desespero. E nós? Quantas experiências Deus já te fez passar? Quantos livramentos Deus já te deu? Que você sabe que foi livramento de Deus. Quem já teve livramento de Deus aqui? Quem sabe? Pois é. E por que é que agora vai ser diferente? Por que é que nessa outra situação, ou na situação que você vier enfrentar, será diferente? Porque Deus mudou? Porque Ele já não pensa mais da mesma forma? Porque já não é assim mais que Deus age? Engano. É exatamente nessas palavras que o inimigo quer que você e eu acreditemos. Que Deus mudou de ideia. Que Deus se arrependeu. Que Deus agora já não me considera mais. Afinal de contas, olha, eu cometi tantos pecados depois da minha conversão que Deus nem quer saber mais de mim. Veja, Deus vai pedir conta dos teus pecados, como dos meus. Mas uma vez que eu e você, de coração verdadeiro e sincero, nos arrependermos, Ele perdoa. E Ele continua sendo o mesmo Deus que falou lá atrás, olha, dos teus pecados não me lembro mais.
Ele faz questão de não se lembrar dos pecados que eu e você cometemos, mas que nos arrependemos e tomamos outra atitude, porque arrependimento é mudança de atitude, amém, amados? O parecido com isso, mas não leva a nada, é remorso. Eu não devia ter feito, daqui a pouco está fazendo de novo. Mas quando você se arrepende, Deus te perdoa. E uma vez perdoado, você volta a estar numa mesma condição que você estava como se nunca tivesse cometido pecado diante dele. Por isso que ele continua te abençoando e te livrando e te sustentando. Amém? Amém, amados? Então, em frente, de cabeça levantada, e saiba, tenha certeza da tua vitória. Porque senão seria mentira o que está escrito lá em acho que Romanos, que fala assim, 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios capítulo 5, fala assim, ele te conduz de vitória em vitória. O pastor Neto falou no começo da reunião, talvez a gente tenha perdido uma batalha, mas não perdemos a guerra. A vitória já está garantida. Amém, amados? Pode ser que ela não venha na sua plenitude aqui, nessa vida, nessa existência. Mas certamente, se eu e você mantivermos a nossa firmeza, mantivermos a nossa fé, mantivermos os nossos olhos no Senhor, certamente, um dia, essa vitória virá de uma maneira extraordinária. Amém? E nós jamais teremos que enfrentar inimigos de novo. Mas estamos aqui ainda. Eu estou falando isso porque não quero ter prognóstico de más notícias, nada disso. Mas os dias são difíceis. Sempre foram difíceis, né? Na verdade, nunca teve um dia fácil para o ser humano sobre a face da terra. Mas os dias estão sendo difíceis e vão piorar. Não é porque eu estou dizendo, é porque vai piorar. Porque está escrito que vai piorar. O homem vai ficar cada vez mais arrogante, cada vez mais presunçoso, cada vez mais cruel, cada vez mais egoísta, cada vez mais pior. Então, só pode a situação piorar. Então, pode ser que você e eu ainda vamos enfrentar situações muito calamitosas. Mas essa palavra de hoje é um alerta. Se Deus já te deu vitória no passado, Ele vai te dar vitória no futuro também. Amém, amados? É só você e eu confiarmos nele. É só mantermos nossos olhos nele. E não irmos enfrentar o gigante na armadura humana, como tentou, eu não li aqui, né, mas você conhece a história, se não conhece, vai ler na tua casa, como lição de casa, vai ver, Saul tentou colocar uma armadura dele em Davi, era inadequada, ainda bem que o rapaz percebeu, falou, não vou com isso não, ou seja, não preciso de nenhuma armadura artificial, para me guardar e me dar vitória. O meu Deus é a minha armadura. Amém? O meu Senhor Jesus é a minha armadura. Leia lá Efésios capítulo 6. É a armadura completa lá. E a armadura completa é Jesus Cristo. Amém? A salvação, a verdade, a justiça, a paz. Né? O que mais que tem lá? Né? A fé, a verdade, o próprio Espírito, Jesus Cristo, da cabeça aos pés. Amém? Nos guardando e nos dando a garantia da vitória, seja contra o que vier. Seja gigante, natural, seja espiritual. Os espirituais nem dou conta mais dele, nem quero saber mais dele, porque eles estão derrotados mesmo. Né? E outra, se estão jogando o seu nome na boca do sapo, meu filho, tenha dó do sapo, denuncie lá para a sapa, lá e fala, estão matando o sapo inocente lá. Eu não quero saber desse negócio, não. Não entre nessa, sinceramente, não entre nessa. Nós conhecemos o Deus vivo, conhecemos a verdade, sabemos que a palavra fala que o maligno não pode nos tocar, não podemos ficar preocupados com nenhuma coisa que se faça por aí afora. Então eu não vou fazer nada? Faça, ore, tenha misericórdia dessas pessoas e ore, se você tem a oportunidade, vá lá e fale de Jesus para elas, porque se elas continuarem amarrando o nome do outro na boca do sapo, elas vão para o inferno, então nós temos que ter que livrá-las, né, do tormento. Mas não se preocupe com o que estão falando contra você e o que estão dizendo de você. Amém? Não se preocupe com as feitiçarias, não se preocupe com as macumbarias, não se preocupe com nada disso, porque maior é o que está em nós do que aqueles que estão contra nós no mundo. Amém? Glória a Deus, amado.
Pastor Neto falou e está repetindo aqui, eu vou falar para vocês, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Né? E se o fruto for podre, vai atirar a pedra para derrubar, para ver se vem um outro melhor, mas está dando fruto, e as pessoas não atiram pedra em árvore que não dá fruto. Então, se estão atirando pedras em você, sinta-se feliz, alegre o teu coração, levanta a cabeça e fala, eu estou aqui, vou continuar em frente, amém, amado? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então? Exército de Deus vivo. Tem algum gigante te afrontando, amado? Tem alguma situação aí que está pegando, está tentando te derrubar, está te botando para correr? Se está, vem aqui na frente, vamos orar, porque nós vamos orar juntos como exército. Se você está passando por alguma situação assim, vem cá. Vem aqui, nós vamos orar juntos. Mas olha, eu não vou orar para amarrar o inimigo, declarar fogo de Deus caindo sobre a cabeça dele, nada disso. Nós vamos orar contigo para que a tua fé seja fortalecida, para que a tua esperança seja agora aquecida no seu coração, para que as palavras de Deus sejam verdade na tua mente e no teu coração, porque somente andando na verdade de Deus é que nós vencemos nossos inimigos, amém? Então eu quero chamar os irmãos para orar com as pessoas aqui que estão aqui na frente. Eu tenho o Ney aqui, a dona Joana, tem ali o casal, o Anderson aí, a esposa, o filho. Orem por eles, por favor, põe as suas mãos, abençoa e começa a sua declaração de fé, amado. Você que vai orar por esses amados Senhor, que a fé desses irmãos, que a esperança que deve estar minguada, seja agora aquecida, seja renovada, e que eles aprendam de uma vez por todas que Tu és Deus fiel, que o Senhor tem uma aliança com eles, e que essa aliança não caiu por terra, ela não foi desqualificada, e eles também não foram desqualificados. Portanto, sejam gigantes naturais, sejam gigantes espirituais, seja o que for que vierem contra eles, já estão derrotados, já estão, porque o Senhor já decretou a falência do inimigo. A tua palavra diz que os teus planos não podem ser frustrados, e que há esperança para aqueles que confiam em Ti, porque o Senhor estabeleceu uma aliança eterna conosco, e o Senhor não é homem para mentir, e nem para mudar de opinião, nem para mudar de convicção. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, e o Senhor disse que seria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor disse que se nós andássemos segundo a Tua palavra seria o nosso escudo, seria a nossa espada, e o Senhor nos daria vitória sobre todo inimigo. E quando nós não tivéssemos o que falar, o Teu próprio Espírito colocaria palavras em nossos lábios. E quando nós não soubéssemos orar, o Teu próprio Espírito intercederia por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então nós não temos com o que nos preocupar, não temos. Eu oro para que esses amados que se levantaram, estão aqui à frente, também sejam agora reanimados, revigorados pelo Senhor, que volte a esperança em seus corações, que volte a fé em suas mentes e corações, que volte a certeza da vitória, porque o Senhor sempre será a nossa vitória, a vitória que eles precisam. Obrigado por essas vidas. Quero declarar o mover do Teu Espírito na mente e no coração desses amados, trazendo paz, a verdadeira paz, que conforme está escrito, vai além da nossa compreensão humana, mas que guarda tanto a mente quanto o coração em Cristo Jesus. E é uma paz que o mundo não pode nos dar, mas é a verdadeira paz que nós temos o tempo todo conosco. Então encha esses corações e mentes com a Tua paz, ó Deus. Traz descanso e providencia os escapes, as saídas dessas situações difíceis que eles estão enfrentando. E se for algo que eles fizeram e que eles mesmos se colocaram, Pai, que eles entendam isso, se arrependam, e o Senhor venha com o Teu perdão, venha com a cura
E assim eles sejam novamente revigorados, sejam curados, sejam sarados. E voltem a ter esperança no Senhor. E voltem a ter confiança de que o Senhor é o mesmo Deus ontem, é o mesmo hoje e sempre será o único Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Pai, que nos ama com amor eterno. Muito obrigado por essas vidas e obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que essa palavra encontre um coração como um terreno apropriado. E ao cair nesses corações, ela germine, cresça e produza muitos frutos para teu louvor e glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amados? Deus te abençoe. E confia no Senhor, porque a vitória é certa. Amém? Pastor Neto, por favor. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, por um instante, por favor. Eu já contei aqui para os irmãos há muito tempo atrás, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, eu contei para uma experiência que eu tive. Eu gostava de estudar religiões, né? Estudar religiões, e fui aprender a estudar candomblé com a mãe de santo. E ela... primeiro ela levou um tempo, eu conheci o marido dela, ela não conhecia, aí eu fiquei sabendo que ela era mãe de santo de candomblé. Eu falei, quero aprender o que é candomblé. Aí eu falei para ele, será que ela me ensina? Ele falou, vou perguntar para ela. Aí ela falou, aí encontrei com ele e falou assim, olha, eu falei com ela, ela disse que vai perguntar os guias, né? Lá. Eu falei, tá bom, eu espero, não tenho pressa não. Aí, passado um tempo, ele trabalhava comigo lá no centro empresarial, uma vez nós voltando de ônibus, perguntei, falei, acho que sim, ela de quarta-feira, pode ser? Falei, pode ser, tem problema nenhum. Tá bom. Primeira quarta-feira da nossa reunião, fui lá, saí do serviço, fui direto para lá. Cheguei lá, ela me recebeu. Chamava Fátima, né? Chamava porque eu não a vi mais. Ela olhou para mim assim e falou, bom, desde já eu vou dizer uma coisa para o senhor. Pode falar. Eu não gosto de crente. Eu também não, né? Porque, de vez em quando, né, tem uns que... Mas, e aí... Ela falou, tá bom. Aí sentou lá. Por que o senhor quer aprender sobre o candomblé? Eu já li muito a respeito, queria saber da fonte de vocês, como que é, eu queria ver livros. Ela falou, ela tem uns livros, eu posso ver os livros? Ela olhava para mim, toda pergunta. Espera um pouquinho, eu levantava, saía, depois ela voltou com os livros. Eu folhei os livros, ela falou, contando a história dos orixás, que eram 300 orixás em Angola, quando veio para o Brasil veio só 16, acho que eu não como todos eles no navio, né? Então, veio só 16, e eles estão espalhados em todo o Brasil, principalmente na Bahia, né? Aí eu falei, acabou com minha Jerusalém agora, pois não. Bom, aí eu fui ler, eu falei, posso tirar a cópia deles? Ela fechou os olhos assim. Semana que vem eu te dou a resposta. Eu falei, tá bom. Bom, irmãos, essa brincadeira foi 3 meses e meio, mais ou menos. E eu perguntava, ela me mostrou a dança lá, como é que faz, como é que baixa o som. Pedi para ela, falei, eu queria ver quando vocês fazem lá a dança, que vocês convocam as entidades, né? Eu tenho que pensar no que falava, né? Isso ela me demorou 15 dias para me dar a resposta. Depois confirmou, eu fui assistir lá a dança, eu ficava sentado numa escada assim, era ela e 2 senhoras, fazendo a coisa lá, dançando. E aí ela virou para mim e falou assim, só que não vai descer nada, nenhum dos guias vão se apresentar, porque é só, né, eles consentiram que você aprendesse, né? Eu falei, estou gostando desses caras, né? Até que estão legal comigo. Aí ela pôs lá, eu falei, você queria... E o búzio? Como é que joga búzio? Como é que vê os búzios? Aí ela me chamou e falou assim, você é a única pessoa não espírita que eu vou ensinar como que se joga, como é que se lê búzio. Eu falei, obrigado, né, pelo presente, né, pelo privilégio. Ela jogou os búzios, mostrou, quando um vira assim, eu não lembro demais, se estiver interessado, problema de vocês, eu não lembro. Mas era um virado para cá, outro virado para lá, isso significava vida, isso significava cuidado, quando juntava... Bom, enfim, resumindo. Contei algumas experiências minhas com entidade, só que tinha que falar entidade, né, por que acontecia. Tudo.
Um dia, acho que uma das últimas reuniões nossa, eu até queria fazer uma pergunta para ela, criei coragem e perguntei. Falei, Fátima, duas perguntas que eu fiz. Quando as pessoas te procuram aqui, o que elas mais querem? Ela virou para mim e falou assim, o que é dos outros? Pensei comigo, o diabo não tem nada para dar para ninguém. Ele tira de um para dar para o outro, vê só? Então eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, é a mulher que vem querer o marido de não sei quem, é o chefe que quer a funcionária de não sei do que, é o sócio que quer a empresa do outro, enfim, cada um vem tomar o que alguém tem. E eu falei, e quando, por exemplo, quando a pessoa está com raiva de alguém, o que elas querem? O que elas vêm falar para você para matar? Falar, não, dificilmente a gente faz uma coisa assim para matar, mas ela riu e falou assim, uma coisa muito comum que acontece aqui, né, tem o marido dela, ele é sempre caladão, né? Ele falou, é fazer os homens virar gay. Aí eu olhei para ela, sério? Ela falou assim, é. Ela falou assim, é a namorada frustrada, é a mulher que descobriu que o marido traiu. Então a vingança é fazer isso se tornar gay. Uma coisa que eu sabia da Umbanda, né, disse também no Pai de Santo, que a cada 10 homens que frequentam a Umbanda, 9 têm experiência homossexual. Aí no dia da minha pergunta, eu perguntei para ela, falei assim, Fátima, se você quisesse fazer o mal para mim, o que você faria? E por quê? Ela olhou para o marido dela e os dois riram. E ele falou assim, a gente estava conversando sobre isso ontem. Eu falei, e? Ela falou assim, é impossível a gente fazer mal para você. Eu falei, por quê? Falei assim, porque a entidade que tem em você é muito maior do que todas as outras entidades que nós conhecemos. Ela falou, a sua entidade brilha, ela tem luz. Aí eu virei para ela e falei, Fátima, você sabe que eu sou crente. E a entidade que habita em mim é Jesus Cristo. Por que você não invoca o Espírito de Jesus para o seu centro? Ela falou, porque se ele descer, ele espanta todos os outros que aqui habitam. Eu falei, por que você não trabalha como mais forte? Aí ela virou para o marido dela e falou, sabia que ele ia querer jogar essa conversa dele para cima de mim. Ela falou, eu não sei ainda. Eu falei, mas vou estar orando por você sobre isso. Ela falou, eu agradeço a oração. Mas o Espírito de Jesus é o Espírito de luz mais forte que existe. Aonde ele está, não habita outro. Palavras de uma macumbeira, de uma mãe de santo. Se ela disse isso, por que a gente não acredita nisso? Amém? Glória a Deus. Mas tá bom. Depois disso, a Fátima mudou. Eu não a encontrei mais, mas eu espero que essa conversa nossa tenha... Tomara que ela tenha aprendido mais do que eu, porque eu já não lembro de mais nada do que ela disse lá. Agora eu sei. Até as cópias dos livros espíritos que tinha lá, a Eliane jogou fora, porque em casa, eu tinha uma estante lá que tinha livro de Mormon, livro de Candomblé, livro de não sei do que, tinha terço, tinha coisa assim de Buda, tinha os livros alguns livros de Allan Kardec, tinha... Ela falou assim, eu vou pegar essa traqueira e jogar tudo fora. Acabou com isso. Vai que não dá certo, um tem mais opção, né? Agora eu sei, porque sempre que a gente vai na praia, ele fica pegando conchinha no mar. Só que não é daquelas, não, aquelas lá era diferente.